Valeu, Thiago. Bom, Valeu, Osvaldo. Eh, Novamente, queria agradecer a vocês que estão aqui prestigiando essa palestra. Ah, É a minha primeira vez apresentando na Python Brasil, então tô bem animado, feliz e um pouco nervoso. E espero que essa palestra seja útil para vocês de alguma forma. É um tema que eu me interesso bastante, tenho me interessado muito ultimamente. E é isso aí. Sem mais delongas, vamos lá. Então, como já foi falado, meu nome é Miguel e essa palestra é mais focada em benchmark, em especial com essa biblioteca chamada PyPerf. Então, eu dividi essa palestra de forma meio que metade um pouco teórica e outra metade um pouco mais prática, onde eu vou mostrar a ferramenta em ação. É importante falar um pouco da teoria, porque vocês vão ver como essa biblioteca faz uso desses conceitos que eu vou falar. Então, eu dividi dessa forma. Primeiro, eu vou falar o que é um benchmark, dar uma definição um pouco mais formal, o porquê devemos medir desempenho, as características que faz um bom benchmark, que tipos de benchmark mais comuns e quais são as ferramentas mais usadas, pelo menos que eu conheço, e a ferramenta em si, que é o PyPerf. Então, o Thiago já falou sobre mim, não vou falar muito, mas basicamente eu trabalho desenvolvendo algoritmos inteligentes para detecção de câncer na Page, aqui em Londres. Já programo em Python há mais de 7 anos e sou formado em ciência da computação pela Rural, do Rio de Janeiro, com mestrado na PUC-Rio, e tenho um blog pessoal onde eu falo sobre Python. O que é um benchmark, né? Para que são eles? Para que servem? Do que se alimentam? Então, isso que a gente vai ver hoje. Eu peguei essa definição aqui da Wikipedia, uma definição um pouco mais bem formal, talvez, mas eu vou destrinchar ela aos poucos para a gente entender. Então, segundo a Wikipedia, um benchmark é o ato de executar um programa de computador ou um conjunto de programas ou certas operações com o objetivo de medir o desempenho relativo de um objeto, em geral, por meio de execução sucessiva de testes contra ele. Então, a parte de executar um programa, ela é bem clara, então pense nisso como um script Python. Um conjunto de programas, vamos supor que é um sistema mais inteiro, que tem talvez mais de um processo, ou certas operações. Certas operações, no caso, pode ser, em geral, vai ser uma função ou um conjuntinho de funções, ou seja, não é o programa inteiro, apenas uma parte dele. Com o objetivo de medir o desempenho relativo, significa basicamente que eu vou comparar essa medida com algo, né? Vou comparar ela de alguma forma, por meio de execução sucessiva de testes. Então, um benchmark, ele, em geral, ele se dá por meio de execução. Você executa várias vezes, coleta vários resultados e deriva uma métrica daí. Por que a gente faz um benchmark? Ninguém acorda segunda-feira de manhã pensando: "Nossa, que dia lindo para fazer um benchmark, né? Hoje tá maravilhoso fazer vários benchmark", exceto eu. Então, se você não é eu, então normalmente ninguém faz isso. A ideia de fazer um benchmark, primeiro, eu diria que é comparar o desempenho de um mesmo programa, executado em diferentes hardware. Então, eu quero, por exemplo, saber se o meu programa que executa no meu computador pessoal vai executar mais rápido num outro servidor. Eu posso querer também comparar um determinado programa no caso do Python especificamente, usando diferentes interpretadores. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma aplicação em Python 3.6 que você queira fazer o upgrade para um Python 3.9, e você não sabe se isso vai ser bom ou ruim em termos de performance, não sabe se vai afetar a performance do seu sistema. Outro motivo que eu posso comparar o mesmo programa é usando configurações diferentes. Então, eu posso, por exemplo,
desabilitar o coletor de lixo ou usar certas configurações específicas do Python e ver se isso melhora ou piora o desempenho. Um outro motivo porque se faz benchmark é comparar trechos de programas. Então, vamos supor que você tem um programa e determinada parte desse programa, uma função talvez, seja bem lenta e você queira, você tem uma ideia de melhorar aquela função, de otimizar usando talvez uma estrutura de dados diferente, trocar, sei lá, uma lista por um dicionário ou por um set, e você quer saber se aquilo ali, qual o impacto que vai ter no programa. O outro motivo, que isso já está conectado à definição formal que a gente deu da Wikipedia, que é verificar um sistema por completo, né? Eu vou executar o sistema todo, então eu quero saber qual a performance dele como um todo. E por último, eu acho que um benchmark, quando ele é bem feito, ele produz evidências concretas que as suas alterações são boas ou não. Então, por exemplo, imagina, você está na empresa e você propõe para o seu chefe mudar de servidor e porque você acha que você é melhor. Intuitivamente, você acredita, ok, se eu botar uma CPU aqui mais rápida, o meu programa vai rodar mais rápido, mas será? O quão mais rápido? Será que isso justifica o preço? Então, um bom benchmark, ele produz evidências que a gente pode usar a nosso favor para convencer, né, outras pessoas. Os tipos de benchmark, talvez os tipos principais, eu diria, que são, eu diria, CPU, memória e I/O, entrada e saída. CPU, em geral, eu estou querendo medir tempo de execução. No caso, eu posso querer medir o quanto tempo aquele programa está sendo executado na CPU, em segundos e minutos. Com relação à memória, eu posso querer verificar quanto de memória aquele programa está gastando. E entrada e saída já tem várias vertentes aqui, que por exemplo, eu posso querer calcular vamos supor que você tem uma API que recebe várias requisições, eu quero saber quantas requisições minha API está servindo, ou então eu posso querer saber quanto tempo meu programa leva para ler do disco um arquivo muito grande, por exemplo. E o foco dessa palestra, em geral, vai gerar em torno de CPU. Entretanto, quando se trata de entrada e saída, em relação à medição de tempo, em segundos, minutos, essa biblioteca que eu vou falar hoje vai também se aplicar. Então, quais são as características de um bom benchmark? Eu falei anteriormente que é importante, né, ter um bom benchmark, porque isso gera evidências concretas, né, que a gente pode usar a nosso favor. E um bom benchmark, ele provê comparabilidade. O que isso quer dizer? Não faz sentido eu querer comparar, vamos supor que eu queira comparar a diferença entre performance entre o Python 3.6 e o 3.8, mas ao mesmo tempo eu comparo a execução dele localmente versus na nuvem. Não faz muito sentido, porque eu não isolo todas as variáveis que eu preciso isolar e mantenho só aquela que eu quero medir, que é a diferença no interpretador em si. Então, ele tem que ser comparável. Segundo, é necessário saber informações sobre o hardware, onde é que foi executado, né? Por exemplo, não adianta eu fazer um benchmark e falar, ok, esse meu programa aqui, ele executa em 2 segundos. Tá, mas 2 segundos onde? Né? Qual foi a CPU? Né? Isso é primordial. O segundo é necessário definir uma métrica. E a métrica ela vai estar ligada justamente aos tipos de benchmark que eu falei anteriormente, que no caso da RAM, eu vou provavelmente medir em megabytes, em CPU em geral, quero medir em segundos, né? Tanto o tempo que ele executa
na CPU em si, ou então o tempo total, que inclui a parte de escalonamento do sistema operacional. E por último, acho que talvez uma característica talvez a mais importante, que é a informação sobre o desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão é uma métrica estatística que vai dar uma noção do grau de variabilidade entre os dados de uma distribuição. Ou seja, em outras palavras, imagina que a gente joga um dado, né, de 6 faces, sei lá, 100 vezes, e a gente coleta 100 resultados diferentes. Se esses valores que eu joguei variam muito entre si, vamos supor que eu tenha dos 100 resultados, eu tenho, sei lá, 90 foi a face 1 e o resto é só a face 4, 3, etc. Você vê que essa distribuição está muito enviesada para o lado do 1. E nesse caso, quando a gente calcula o desvio padrão, ela vai dar essa noção de quanto esses dados estão variando entre si. Então, se a gente tirar uma média, por exemplo, dessa distribuição, essa média ela vai estar muito mais próxima do 1 do que do 3, que seria, no caso, um meio termo. No caso do benchmark, a mesma ideia se aplica. Então, se eu executo um benchmark 100 vezes e calculo o tempo em segundos, se esses valores são muito parecidos uns com os outros, o desvio padrão vai ser muito próximo a zero, o que indica que se eu tirar a média daqueles valores, essa média ela vai ser parecida com todos esses outros valores. Vai ser parecido com todos os valores dessa distribuição. Tá, mas ok, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que um desvio padrão alto, ele indica que o sistema não tem algum tipo de desestabilização. E isso está influenciando nos benchmarks, ou seja, cada vez que eu executo, o resultado varia muito. Então, o sistema pode não estar estabilizado. Um desvio padrão baixo indica justamente o oposto, ou seja, significa que os valores estão muito próximos, o sistema está estável, e que se eu tirar a média, por exemplo, desses valores, a média vai ser uma boa representação, um bom resumo de todos esses valores. Agora, falando das ferramentas em Python para esse tipo de benchmark. A primeira, acho que foi todo mundo que começa em Python e tem a ideia de medir o tempo de performance, a gente usa a função time. Então, se você procurar no Google como medir o tempo de execução em Python, muito provavelmente vai ser uma resposta do Stack Overflow, alguém usando o time. Outra ferramenta é o Time-It, que ele faz parte da biblioteca padrão do Python, mas ele ganhou bastante popularidade com o surgimento do IPython e do Jupyter Notebook. Então, quem trabalha com Data Science e inteligência artificial e usa bastante Jupyter Notebook provavelmente já usou, já esbarrou nisso ou já viu em algum lugar. E o Time-It está disponível nessas duas ferramentas como essa que eles chamam de Magic Function, que é esse porcento Time-It, e aí você passa um string, que é o seu código que você quer medir, e ele te dá uns valores ali embaixo. E a terceira alternativa é o PyPath, que é o foco dessa palestra hoje, e ela surgiu como uma alternativa ao Time-It. Mas o que é de errado com o Time e o Time-It em si, né, da biblioteca padrão? Então, vamos refletir um pouco, assim, uns 10 segundinhos, assim, o que é de errado aqui nessa medição, nesse benchmark? Primeiro ponto o Time-It ele exibe o valor mínimo obtido. Então, no caso aqui, ele tem 10.000 loops, ele executou essa mesma statement, esse mesmo pedacinho de código 10.000 vezes e pegou o melhor de 5, que deu 30 picosegundos.
Isso dá uma falsa impressão, porque a gente não pegar o valor mínimo, não quer é bem enviesado, né. Então se eu tenho novamente, voltando àquela ideia de distribuição, se eu tenho 10.000 execuções e 999.000 delas ficaram em 1 minuto, ele vai pegar aquela que foi mais rápida. Então isso dá uma falsa impressão de desempenho. Então eu acho que meu código é rápido, mas ele não é. O segundo é, ele não calcula o desvio padrão. Então a gente vê aqui que ele só dá um resultado em microsegundos e é isso. Então ele não considera as variações bruscas, como eu falei novamente. Se eu tenho 9.000 e poucas com 1 segundo, por exemplo, ele não vai considerar. E o segundo, e o terceiro é que ele desabilita o garbage collector, que é o coletor de lixo do Python. Então, para quem não conhece o que é o garbage collector, ele é um mecanismo do Python, de outras linguagens também, como Java, que serve para limpar a memória de objetos e que não são mais referenciados. Então, quando você tem lá, sei lá, uma variável que aponta para uma lista, depois você pega essa variável e aponta para outro lugar, essa lista vai ficar sem ninguém. Se não tiver ninguém apontando para essa lista, ela vai ocupar a memória. Então, o garbage collector ele vai limpar essa memória. E pense, a grosso modo, no garbage collector como um loop infinito que fica verificando essas referências. Então ele está sempre verificando se tem algo a ser limpo. E em geral, no mundo real, assim, são poucas empresas, poucos sistemas que necessitam ser desabilitados. Talvez um case que eu conheço mais famoso seja do Instagram, que eles desabilitaram. Eu vi recentemente que desabilitaram por motivo de performance, mas tirando esse caso, ninguém desabilita. Então, quando você desabilita para fazer um benchmark, você está adicionando ali um elemento que não vai estar no mundo real. Você tem que considerar essa interferência do garbage collector. Entretanto, para quem, como a gente viu nos slides anteriores, e para quem está mais familiarizado com isso, do Jupyter e do IPython, a gente vê que ele é um pouco diferente da biblioteca padrão do Python. Se a gente parar para olhar assim, o que parece ser diferente? Primeiro, ele exibe a média. Então ele dá a média, diferentemente do Python, e também ele dá o desvio padrão. Porém, ele desabilita o garbage collector. Então, assim como a biblioteca, só explicando a diferença entre os dois, essa função mágica do Jupyter, ele é um código próprio do Jupyter, que vem junto com o Jupyter, que usa o timeit da biblioteca padrão. Então ele meio que provê essas funcionalidades a mais. Mas ainda assim ele desabilita o garbage collector. Então, o que é o PyPerf, que é o foco dessa palestra? A definição em inglês está aí, e minha tradução para ela é uma ferramenta para escrita, execução e análise de benchmarks. Você pode instalar o PyPerf, está disponível no PyPI, usando o pip. E aqui eu vou falar um pouco das vantagens dele em relação às outras ferramentas que eu falei anteriormente. Primeira vantagem é a API dele, dessa biblioteca, ela é bem similar à do timeit. Então, quando a gente executa o timeit do PyPerf, ele dá uma média e um desvio padrão. E com a diferença crucial, principalmente para benchmarks que a gente chama de micro benchmarks, que são coisas bem específicas, assim, de microsegundos mesmo, ele não desabilita o garbage collector. Outra funcionalidade bem interessante dessa ferramenta é que ela consegue detectar automaticamente
se o sistema que você está executando, se ele está instável, ele detecta de forma que, usando novamente o desvio padrão. Então aqui, se a gente olhar esse warning aqui, ele diz que o valor máximo, que é 6,02, é 39% maior do que a média. Então os números nessa distribuição estão bem afastados entre si. E isso, como eu falei anteriormente, ele é um indício de que o sistema não está estável. Outra funcionalidade bem interessante é uma estatística completa sobre o benchmark. Então, no caso aqui, eu executei um benchmark, salvei o resultado dele nesse JSON, outliers, e ele vai me dar a duração total do benchmark, do início ao fim, quando ele começou, quando ele terminou, o valor máximo, o valor mínimo obtido, o valor máximo obtido. Ele dá informações sobre calibração. Então, antes de executar, o PyTorch ele sempre descarta o primeiro resultado que ele usa como forma de aquecimento. Ele dá outras informações também, que é o mínimo, o valor obtido, o máximo, o valor obtido, a mediana e a média com o desvio padrão. E vai além. Além da média, mediana, de máximo e mínimo, ele dá informações sobre percentis. Então aqui a gente consegue ter uma noção de outliers, que são pontos fora da curva, assim, são aqueles valores que destoam muito dos demais. Então aqui a gente vê que o máximo é 6,02, enquanto a mediana e a média está por volta de 4. Quais são as outras vantagens que eu diria que são bem importantes? Ele tem uma funcionalidade que é System Tune, que ele caso o seu sistema esteja desestabilizado, ele consegue estabilizar essa funcionalidade. Ela requer poderes de superusuário, então ele mexe com certas configurações do sistema, configuração de CPU próprias assim de sistemas Unix. Além disso, ele executa o benchmark dele em diversos processos separados. Então, se o hardware, se a CPU tem mais de um core, por exemplo, ele vai fazer uso desses cores. Então, aqui não são threads, são realmente processos independentes. Ele ignora o primeiro valor, que é usado para aquecimento. E também ele tem uma funcionalidade que é de comparação entre vários benchmarks. Então, isso é bem interessante, porque no Time.it ou no Time mesmo, quando a gente quer comparar mais de um benchmark, em geral, eu pelo menos fazia muito isso, que era comparar meio que na mão. Assim, eu coletava os valores e comparava. Eu botava, sei lá, no TXT e ia anotando. O PyTorch ele já provê isso. Então, quando a gente faz um benchmark, você tem a opção de salvar esse benchmark num arquivo JSON, que vai conter todas as informações, todas as métricas que ele coleta, assim como métrica de hardware e outras informações, tudo relacionado àquele benchmark. E com esse compare to, a gente consegue, por exemplo, que eu tenho 2 benchmarks, uma sendo executada no Python 3.6 e outro que foi executado no 3.8, eu consigo compará-los. Além disso, existe um modo que é, sei lá, modo mais verboso, vamos dizer assim, que é esse dash table. Ele vai me dar essa informação em formato de tabela parecido com a tabela de Markdown, onde a primeira coluna é a descrição do benchmark. No caso aqui, eu estou descrevendo como o código em si que eu estou testando. E em cada linha, ele vai me dar os valores e vai dizer
qual foi mais se, né, no caso da segunda coluna, o Python 3.7 ele é ligeiramente mais rápido que o 3.6 para aquela multiplicação de lista de um elemento por mil, mas o Python 3.8, por exemplo, ele não tem uma mudança significativa. Em comparação aos demais, a gente vê que o Python 3.7 ele é mais lento. E por último, na última linha, a gente vê a média geométrica. Na média geométrica, o Python 3.7 ele é mais lento para esse código em si. E o 3.8 ele é mais rápido. Então isso é bem legal, isso facilita muito a parte de comparação. Já está tudo pronto, assim, não precisa formatar, criar sua própria tabela, bem legal. Outra funcionalidade que também está dentro nesse JSON é o metadata, que, voltando lá ao início da apresentação, quando eu falei que era importante ter informação do hardware, eu preciso saber onde que eu estou executando para ter uma noção do quão mais rápido ou mais lento é o meu benchmark. Então aqui o metadata ele vai dar o número de CPU, vai te dar a informação do hardware, quantidade de loops, qual foi o comando que foi executado, qual foi a versão da biblioteca também, isso faz uma diferença. No caso, também qual foi a plataforma, no meu caso Linux, o timer que foi usado, no caso ele usou um API do Linux, que é esse clock at time, e a unidade que foi em segundos. Isso é bem legal. E, por último, todas essas funcionalidades que eu falei são por linha de comando, mas essa biblioteca ela também tem uma API que é pelo menos a que eu mais uso quando eu preciso. Então, tudo que você faz na linha de comando tá exposto. Se você consegue chamar num script Python, por exemplo, fazendo imports. Então, o timeIt, por exemplo, ele é um método dessa classe runner, e onde o primeiro parâmetro é uma descrição do benchmark. O segundo parâmetro é um código em si que eu quero medir. E o último, que é um setup, ele vai te dar toda a preparação que é necessária para a execução desse benchmark, no caso. Então, aqui, por exemplo, eu estou criando uma lista com 10.000 elementos e estou dizendo que ela vai se chamar S, né? O S vai referenciar essa lista, e eu crio uma função lambda que só multiplica o valor por ele mesmo, e eu quero ver a performance disso, né? Ordenando essa lista, usando essa função como forma de comparação. E aqui é o resultado. Então, quando a gente executa esse script, ele vai te dar essa informação. É uma informação bem similar àquela da linha de comando. Aqui, outro método que eu uso bastante é esse benchfunc. Então, novamente, voltando lá ao início da palestra, essa função ela vai emitir trechos de programa, né? No caso, essa função em si. E a saída ela vai ser igual à anterior, a do timeIt. Tem uma ressalva que ia ser feita. A API ela só funciona quando a gente executa os nossos scripts dessa forma, Python e o nome do arquivo que eu quero executar. Isso só vai funcionar se eu tiver definido esse main. Se eu tiver um main, senão ele vai dar um erro. E outro método do runner que é bem interessante, esse bench time func, ele serve para medir trechos, serve para você ter mais controle sobre o que você quer medir. No caso aqui, ele oferece uma alternativa ao time, né? A forma de medir, como eu falei lá na frente, que o time talvez seja a forma mais fácil de medir algo em Python, né, que muito iniciante usa, eu mesmo usava bastante, e a gente costuma fazer isso, colocar um T0, registra o momento que a gente começa o benchmark, registra o momento que terminou e tira a diferença. Isso é útil justamente quando eu quero medir
trechos em específico do código. No exemplo anterior, eu estou medindo apenas a função como um todo. Então, eu passo a função, ele vai chamar essa função e vai calcular. No caso aqui, eu estou medindo apenas um trecho dessa função, que é parte do myDict, ela 0 e recebe 4. Então, aqui eu tenho essa função, o benchTimeFunction, ele espera uma função que recebe uma variável chamada loops e uma outra variável que é basicamente o setup. E aqui, esse loop vai ser justamente o valor que eu passo para o inner loop, ali embaixo, que é um dos parâmetros dessa função. Então, basicamente isso que eu tenho para falar hoje. Então, um resumo aqui do que a gente viu. Um bom benchmark é um benchmark que é comparável. Ele possui uma métrica clara. Então, novamente, CPU em geral vai ser segundos, microsegundos, minutos. Memória vai ser muito provavelmente, né, em megabytes, gigabytes. I/O vai depender muito do tipo de I/O que é feito. Ele tem informações sobre hardware, ele tem informações sobre desvio padrão, e a gente consegue fazer tudo isso com essa biblioteca. Aqui são os meus contatos. Perdão, no início da palestra eu não dei uma descrição minha, então vou aproveitar para fazer agora. Então, eu sou um homem branco, estou usando fones, tenho barba relativamente baixa, cabelo castanho claro, ficando grisalho. Tem uma luz aqui atrás de mim que está incomodando muito a minha esposa e a mim. E é isso. Espero que tenham curtido. Queria abrir agora para perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta. E aqui as referências. Muito obrigado. Muito interessante, Miguel. Valeu pela palestra, aprendi bastante. Bom, eu tenho algumas perguntas. Primeiro, né? Eu sou uma pessoa que eu desenvolvo APIs primariamente. Então, existe algum tipo de integração para Flask ou Django? Ou como que eu coloco esses benchmarks nas APIs? Você tem algum guia para isso? Então, isso vai depender muito de como você implementou essa API. Eu, por exemplo, usei recentemente no meu último emprego para medir a API gRPC, não, gRPC. E aí eu tive que fazer algumas mudanças, né? Primeiro, tem que ser num script meio que independente. Então, eu criei um script chamado benchmark.py, criei um main e criei uma função onde eu chamava a API. Então, no caso do Flask, por exemplo, provavelmente você vai querer chamar o handle, né? Vamos supor um post, você decora uma funçãozinha do post, né? Provavelmente você vai querer chamar aquela função. Ou você pode querer isolar todo o conteúdo da função numa outra função, né, que não é decorada, não, e você faz isso. Uma outra opção é fazendo um import, né, do PyPerf, e quando você, no main da sua aplicação mesmo, que levanta toda a sua API, você chama ele, você cria esse runner, e aí você, né, testa essa API. Mas, assim, é meio que uma gambiarra, assim, porque essa ferramenta, deixa eu dar um contexto que eu acabei não dando. Essa ferramenta ela foi criada por um dos core developers do Python com o objetivo específico de micro benchmark. Então, no CPython, no interpretador, qualquer mudancinha pode ter uma influência grande. Então, eles queriam medir essa influência bem pequena, em microsegundo mesmo. Então, ela é mais voltada para código assim, sabe? Código tipo NumPy e tal. A API já é um pouco mais I/O, então já fica mais difícil. Mas dá para fazer. Eu consegui fazer com o gRPC, por exemplo. Então, acho que com Flask dá. Legal. Você mencionou sobre o I/O, acho que era a próxima coisa que eu ia perguntar. Que geralmente numa API ela vai esperar, às vezes, o banco de dados ou esperar alguma outra coisa acontecer, e aí possivelmente não é exatamente a melhor opção mesmo. E que tipo de projetos você geralmente usa esse benchmark? Esse benchmark, você pode dar alguns exemplos um pouco mais concretos? Sim, claro. Então, eu contribuo, tenho contribuído com o Python. Então, a última vez que eu usei, por exemplo, foi um pull request que eu fiz para melhorar as mensagens de erro
da parte de listas. Então, quando você acessa uma lista no Python e está fora do índice, ele só dá index out of error. Mas você não sabe, né, qual o tamanho da lista, qual foi o índice que você usou. Então, para iniciante, isso é muito complicado. Então, o Python, ultimamente, os desenvolvedores do Python estão melhorando essas funções de erro, essas mensagens de erro. Então, eu propus uma mudança para a lista em si. E tinha um pedacinho de código, uma linha de código, que é uma otimização bem antiga do Python, que eu nem sabia. E eu acabei tendo que mudar para fazer essas mensagens dinâmicas, né? E aí acabou que o meu código era tipo 1.6 mais lento que o código atual, e esse pull request está meio que de molho lá, esperando a gente descobrir uma forma mais eficiente de fazer isso. E no trabalho eu usei para medir uma API de APC, como eu falei, mas eu uso bastante para medir trechos de código, por exemplo, Machine Learning tem muito NumPy, Jupyter, muito Pandas. Então, quando eu identifico uma parte do código que está um pouco lenta, eu quero testar diferentes formas de resolver aquele problema, né, tendo a mesma saída, mas qual vai ser a melhor. Então, é justamente código mais numérico, assim, que faz muita matemática. Excelente, perfeito. Eu imagino que para ver a aplicação como um todo, a gente vai usar um APM, alguma coisa mais nessa linha, né? Temos algumas perguntinhas aqui no canal também. O Wallace perguntou, que é bem interessante, o seguinte: faz sentido a gente colocar essas métricas de testes no CI e aí bloquear o PM se a performance piorar muito ou alguma coisa nessa linha antes de ir para a produção? Você já fez algo assim? Você acha que faz sentido? Faz. Eu acabei não incluindo na palestra, porque é meio que... Existe um plugin do PyTest, que se eu não me engano é PyTest Benchmarks, eu posso botar lá no Discord depois, que você cria um teste e você põe um threshold lá. Então, por exemplo, esse teste não pode demorar mais que 1 segundo. Então, se houver uma mudança que faça com que esse teste execute mais de 1 segundo, ele falha no CI. Então, existe um plugin do PyTest que faz isso. E é útil, eu já usei. Que legal. Depois eu ponho o link lá. Vou botar o link lá. Legal. Tem mais uma aqui, só um segundo. Bom, tem suporte ao MyPy ou faz diferença usar o PyPerf como o MyPy? Não tem influência nenhuma. Na verdade, tem uma issue recente lá no bug track do Python, que alguém falou, olha, eu estou importando esse type hint aqui e ele está deixando meu código 3 vezes mais lento. Por quê? Aí tinha um bug no MyPy e o cara a pessoa usou o PyPerf. Então, ele serve para isso. Né? Não tem problema nenhum. Que interessante. Ok. Não temos mais perguntas no canal aqui e ainda temos alguns minutos, então se você quiser complementar algum outro tópico ou falar um pouco mais de alguma outra coisa, temos uns minutinhos. Minha palestra acabou sendo muito rápida. Assim, não tenho muita coisa a falar mais, mas assim, queria agradecer a todo mundo aí pela presença. Bem legal, minha primeira vez, então um pouco nervoso, mas espero que tenha dado certo, espero que tenha sido útil. E eu vou estar disponível lá. Obrigado. Está disponível lá no Discord. Caso surja Beleza, muito obrigado então, Miguel. E para todos, a gente vai fazer um intervalo agora e volta para as palestras da noite. Beleza? Então vejo vocês mais tarde.